Hoje será um episódio atípico, estou sozinho com a minha voz e os meus demónios. Os meus demónios, se forem simpáticos, contradizendo já a sua natureza, estarão caladinhos, ouvir-me-ão, porque eu tenho aqui coisas interessantes para dizer. Não fosse eu descer desse altar da pesporrência, que é como quem diz da arrogância, e vou abrir o coração? Não. O coração é um sítio cifrado, cheio de hieróglifos, e nunca estamos em condições de o abrir. Mais facilmente abrimos umas pernas, abrimos um livro, abrimos a porta, seja ela literal ou figurada ao desconhecido, se recuarmos um pouco, e um pouco, que é como quem diz, uns anos valentes até à terra da ficção. A janela da Arca de Noé, uma pequena janela por onde passa a luz, que mais não é que a ponte entre o interior e o exterior. A luz só é comunicável se for às mejinhas. Se o sol, se Deus entrasse todo de uma vez pela arca, não conseguíamos entendê-lo. Por isso que essa imagem do Deus do Antigo Testamento, tonitruante, chega todo repentino, quase como se fosse uma homenagem a Zeus. Pau! Uma pessoa até fica cega. Fui gastar dinheiro num oculista para me aparecer Deus e eu ficar todo cego. Mas que cego é esse? Dirá logo um exegeta, um leitor da Bíblia, sempre à cata de interpretações. Isto não pode ser só assim. Isto está aqui marosca. Dirá um cardeal se não estiver a ser ouvido. Aqui marosca, vamos tirar nabos da púcara de cada linha da Bíblia. A janelinha da arca, que é apenas a única janela por onde passa a luz, e o desconhecido chega-nos. Para ser entendível, tem de ser por um orifício muito pequenito. Caso contrário, somos hipnotizados ou até esmagados pelo desconhecido que se faz ouvir pela luz. E já carrega isto tudo de metáforas. É uma homenagem um bocadinho à queima-roupa a um escritor barra humorista que me diz muito, o Ramon. Um escritor que inventou uma figura de estilo chamada Gregéria, que são piadas curtas usando metáforas. Há um livro que reúne as gregérias dele. Não sei se é assim que se diz, porque há variações. E, entretanto, transplantamos uma palavra que não é portuguesa para a nossa língua e, ao vertê-la, somos sempre salpicados pelo tremor da tradução. Não há traduções perfeitas e como se isto fosse uma frase assim graúda. Não há nada perfeito. A tradução agora é que ia ser perfeita. Não é por aí. Tentarei esquivar-me à tentação de igualar este episódio a um dos episódios que eu faço no Túnel de Vento. Não terá, espero eu, essa desenvoltura. Não é a voz que eu procuro neste podcast. O Túnel de Vento é o local de outras experimentações. O que é isto da comédia? Uma comédia sem pai nem mãe, uma comédia que nós olhemos para ela e, embora faça parte de uma tradição, mesmo que façamos os testes de ADN, percebemos que aquilo é uma criatura outra, transcendeu a linhagem. Tenho vindo a perceber, quando há uma espécie de comediante marginal que passa para o mainstream, e supondo que é um comediante marginal que, utilizando o linguajar da burguesia, é um porco. O seu vocabulário é pecaminoso. É de levar um papa a subir as paredes. Olha-me este bandido. Se fosse noutro tempo, ia já para a fogueira. E assim é que é bonito. Porque nós devemos acessar os homens. Há um costume em alguns sítios em África em que há uma tradição de alimentar hienas. Não é uma hiena qualquer, não é uma hiena genérica. Embora nós estejamos numa era em que tudo é lugar comum, tudo são nomes genéricos, uma ave é apenas uma ave ou um pássaro, não vamos para lá disso, uma flor é uma flor, uma pessoa é uma pessoa e andamos nisto. Não deixa de ser curioso, numa época em que se propala a identidade, que é uma coisa frouxa, é uma cabana quebradiça que mal alberga o nosso ego. Depois olhamos o mundo e só conseguimos diagnosticar coisas genéricas. Todas as aves são aves, todos os felinos são felinos, todos os mamíferos são mamíferos, animais à procura de mama. Recuando um pouco no raciocínio, sem tropeçar em nenhum à parte, estamos numa era do genérico. Primeiro, fomos bombardeados de tal forma pela informação que, para acessar a ela,
E de uma forma modesta, entre aspas, aqui o modesta é um eufemismo para nada, nós não conseguimos alcançar nada, nós somos submetidos a uma avalanche de informação e o mais que conseguimos é ficar soterrados debaixo dela. E entretanto chegam São Bernardos, uma espécie de dragão chinês debaixo do qual se acoitam vários anões. Em vez de ser cavalo de Troia, é um São Bernardo de Troia. Desse São Bernardo cujo ofício é encontrar cadáveres ou semicadáveres, pessoas que se estão a despedir aos poucos de vida, mas ao menos estão bem conservadas, que estão debaixo da avalanche, que podem estar inteiras, que podem estar aos pedaços. Enfim, é um ser humano colecionável por fascículos. O São Bernardo, não sei se atualmente, mas durante algum tempo nos Alpes, era uma espécie de entretinha-se e achava aquilo um gozo. Um corte entre aquilo que nós achamos desportivo e aquilo que é mais humanitário. Para o cão, essa fronteira esbate-se. E aliás, até se esbate mais. Se tirássemos o homem vivo da equação e não houvesse mais alimento para o São Bernardo, chegava a um ponto em que o São Bernardo ia comer o homem. Não sei se vocês estão a par, mas se estiverem fechados numa casa e vocês forem o dono desse cão, passados alguns dias, o cão irá à vossa cara, ao vosso corpo, recolher mantimentos. Passa algum tempo, o gato é muito mais rápido do que o cão. É claro que não estamos em tempos para fazer estas experiências macabras. Se quiséssemos mesmo verificar que o cão é mesmo um amigo do homem, punhamos um cadáver, ou melhor, primeiro estabelecíamos uma espécie de ligação afetuosa entre o animal e o homem. O homem morria e víamos quanto tempo é que precisava passar para o animal sem qualquer outra provisão, sem qualquer outro alimento, sem qualquer outra SPIP. Quanto tempo é que demorava até ele abocanhar o dono, ou o ex-dono? E fazíamos uma espécie de gráfico e percebíamos se o cão fosse, de entre todos os animais, aquele que leva mais tempo, então levava o título. Envolvidos estes dias todos, começa a comer o dono. Vou complicar esta fórmula no meio selvagem, que é tudo. A selva é uma selva, uma redundância, e a cidade é uma selva urbana. Uma selva de betão. Ou seja, o que muda é a rocha. Mas até esta expressão, selva de betão, tem de ser mudada, porque muitos animais selvagens estão a passar dos seus antigos habitats para a cidade. Não sei se foram aos poucos ou se realizaram uma espécie de convênio, reuniram-se todos os animais, pelo menos o porta-voz de cada espécie, e chegaram à conclusão: meus amigos, eu não sei se vocês já chegaram a esta conclusão. Os campos estão a ser dinamitados. As árvores acabam-se, há pouco alimento. Isto é cada vez mais venenoso porque há menos fiscalização e os homens no campo é só para tirar fotografias entre os girassóis e pouco mais. O resto é só veneno. Chegou uma notícia por um amigo guaxinim ou um ratinho, porque são dois animais, e raposas. Já falei no túnel de vento, que são 3 dos animais mais bem adaptados para viver na cidade. Chegou-nos esta notícia que atualmente na cidade vive-se melhor. Estamos aqui no campo feitos parvos, a percorrer distâncias absurdas à procura de alimento. Há animais que têm territórios enormes, percorrem distâncias enormes à busca de uma presa que vai saber era só uma miragem. E mesmo sendo uma presa, falham. Pronto, ficam outra semana sem comer. Na cidade é só virar a esquina e tem um caixote do lixo cheio de merda. Posso dar um exemplo muito concreto, que, bem vistas as coisas, é a característica fundamental de um exemplo. O exemplo é sempre concreto. Caso contrário, deixa de ser um exemplo. Um exemplo que seja de tal forma abstrato que ficamos sem exemplos na mesma. É uma coisa que eu gosto de fazer, mas não é para aqui chamado. Os corvos no Japão adquiriram um hábito de lançar nozes para debaixo das rodas dos carros. E só isto alegra-me. Primeiro, o corvo é um dos animais mais inteligentes. Mesmo na Bíblia, aquela janela, nada do que eu faço é gratuito. Aliás, tudo é gratuito, nada vai para o Patreon. Mas daquela janela da arca, por onde passa a pomba, além daquela mensagem que vem de fora, também há um mensageiro, há uma espécie de batedor que vem de dentro. Antes da pomba, disse a Noé: meu amigo, olha, as águas já baixaram, isto já passou, o dilúvio são águas passadas, passa a brincadeira linguística e agora dá-me um bocado de milho que esta viagem dê-me cabo das asas. A pomba branca não foi a primeira escolha de Noé. A primeira escolha de Noé foi o corvo. Mas o corvo cagou-se no seu ofício.
de ver se as águas baixaram. Se calhar já tinham baixado. Ele ocupou-se de uma tarefa que é uma tarefa que lhe diz mais, que é comer cadáveres. Vou comer cadáveres e, salvo erro, o corvo gosta muito de olhos humanos. É dos poucos animais, mais um à parte, havemos de ir a ele, a nossa relação entre o animal, ou melhor, a fome do animal e a carne humana. Já vamos a ela, mas dando alguns passos atrás, este corvo que chegou aos nossos dias é muito inteligente. Os cientistas, os biólogos divertem-se a propor problemas para os corvos resolverem. Eu acho um bocadinho desumano, ou melhor, não sei qual é a palavra que se adequa ao corvo. Vamos analisar friamente, ou melhor, tepidamente, porque está frio, não vale a pena arrefecer mais as coisas. Um animal qualquer em ambiente de circo é visto como um ato desumano. É desaconselhado, saem pessoas à rua com cartolinas, não façam isso aos animais, não sei quê. Eu sou do tempo em que pessoas se insurgiam por vestir um urso ou outro animal no circo. O que é que sucedeu? Disseram para aí, atualmente há pessoas que vestem animais. Vestem animais. E além do ridículo da situação, e ao pronunciá-lo, já estou a criar inimigos. É a única arte onde eu sou rei e senhor. Sou pródigo em criar inimigos, eu abro a boca e crio inimigos, eu crio inimigos por geração espontânea. Daí acreditar no poder da palavra. A servir para alguma coisa é esta produção incessante de inimigos. Para falar verdadeiramente, só criamos inimigos. Quando nos calamos é que criamos amizades. O calor tem esse... Mas não vamos para aí, não vamos para as terras pecaminosas. O que me interessa falar em relação aos animais, em relação ao corvo, à vestimenta. Já aconteceu, porque eu já tive a oportunidade de ver, como há pouco disse o São Bernardo, nada do que eu digo é gratuito. Há sempre uma ligação por vir. O São Bernardo, que em tempos idos estava preparado para resgatar pessoas dos Alpes, pelo menos dos Alpes eu sei, não sei se estão preparados para outras cadeias montanhosas, às tantas pode ser o critério do São Bernardo. Eu nos Alpes salvo pessoas. Agora, se for nos Pirineus, na Serra Nevada, não. Isto é pouco para mim. Já viram a minha reputação? Então ando aqui há anos e anos a salvar pessoas dos Alpes e agora vou para a Serra da Estrela salvar presuntos que estão escondidos na neve. Eu sei o meu valor. Recuando para terrenos mais, digamos, civilizados. Há uns anos eu tive o privilégio, vamos usar esta palavra no sítio exato, eu tive o privilégio de assistir a 2 São Bernardos vestidos. Isto, estão no Algarve, que as casas são frias. Está bem, não nego isso. Eu estou a fazer este podcast com uma mantinha em cima dos joelhos. Mesmo as pessoas mais ignorantes, e eu incluo nesse grupo à vontade, até porque eu gosto de estar quentinho, como se fosse um grupo de pinguins, mesmo as mais ignorantes dificilmente conseguem refutar que nos Alpes faz, em princípio, mais frio que no Algarve. Então, se o São Bernardo estava habituado a andar nu nos Alpes, chega ao Algarve, é melhor vestir um casaquinho que o frio ainda te faz mal. Fomos do particular para a generalização. Não se deve generalizar. Não se deve generalizar o caralhinho que te foda. Mas não é um caralhinho qualquer, não é particular. É um caralhinho genérico. Um caralhinho que é todos os caralhos. É a casa do caralho. Vocês abrem a porta e estão todos os espécimes de caralhos. Todos os caralhos possíveis estão dentro da casa do caralho. Para que não vos falte nada. Decia-me ser fodido por um caralho, mas não encontro um caralho à minha imagem. Então é procurar. Ele está lá. Aquela cena do Harry Potter, acho que é do primeiro filme, em que ele tenta apanhar a chave certa. Imaginem esta cena, só que com caralhos voadores. Vocês estão à procura do vosso caralho especial. Do vosso caralho ideal para abrir a porta. E a porta é sempre uma metáfora cansada. O caralho é uma chave, sim. Por que não? Espanta-me. E é aquele espanto genuíno. Que também é uma palavra cara aos dias de hoje. Tudo tem de ser genuíno. Uma pessoa, para começar uma frase ou um raciocínio, se não faz uso das muletas linguísticas, o tipo, imagine-o basicamente, e outras que tais, e o crazy, mas isso é a muleta de final de frase. Eu vou ser sincero, eu sou-vos sincero, eu vou ser genuíno. Isto é mesmo verdade. Expresso o nosso desentendimento em relação a essas ideias. Se fosse mesmo verdade, não precisavas dizer que é verdade. Porque eu não acredito num político que comece um raciocínio para vos dizer a verdade, agora vou ser genuíno. Se algum político começasse uma ideia, seja ele de esquerda ou de direita, sou-vos sincero, porra, agora é que vais ser sincero, agora é que eu desconfio. Agora já bifurcava à vontade. Vem-me uma imagem à memória. Porquê? Falei de caralhinho, pensei na pessoa que desenha o caralhinho num boletim de voto. Conhecemos esta pessoa, mas nunca
Nunca entramos nesta pessoa. Nunca percebemos o porquê desta pessoa. Nunca fizemos o trajeto de casa-urna. Perceber as motivações. O que é que está por trás desta atitude? Há quem diga, não sei se acertadamente, se equivocadamente, que é um ato, é um gesto político. Tudo é política e desenhar um caralhito num boletim de voto é político. Não sei. Se o caralhito pender para um lado, se pender para a esquerda, é que é um protesto contra a esquerda ou é a favor da esquerda? E se for para o outro lado? Não sei. Isso nunca me explicaram na escola. O que eu gosto de imaginar são aquelas pessoas que para votar têm de percorrer centenas de quilómetros. Têm de programar a viagem um dia anterior ou partir de madrugada. E durante essa viagem de horas está a pensar, ainda bem que me levantei às 6 da manhã para ir votar não sei aonde, uma freguesia, uma escola não sei onde, para desenhar um caralho. Faz falta um documentário à volta disto. Uma pessoa que perde um dia, o meu rabicho conta. Não é uma cruz, porque eu não acredito em Deus. Faz falta também isso, alguém que faça a cruz e Cristo na diagonal. Será que é um voto nulo? Ia levantar muitos problemas. Então quer dizer que Cristo na cruz é um voto nulo? E agora mostrávamos isto ao Papa. Se isto viesse a lume, Senhor Papa, Senhor Chico, desenhei um Cristo na cruz, não saiu do quadrado. Aqui ninguém sai fora da caixa. É um Cristo dentro da caixa e mesmo assim anularam o meu voto. O que é que você acha disso? Passava-se logo da corneta. Mitras dos cardeais e mitras papais pelos ares. Como se fosse um casamento, só que ao contrário. Aqui era mesmo... Eu agora passo-me da corneta e percebíamos que todos os cardeais, inclusive o Papa, tinham cornos. Porquê? Se há poetas a dizer as musas encornaram-me, porquê é que não podemos dizer que o amor encornou-nos a todos? Deus é amor. Enfim, não é por aí que nós queríamos ir. Eu estava apenas a falar no corvo. Ninguém critica estas coisas. Quando é sob a etiqueta da ciência, tudo bem. Se for um circo, a obrigar o animal a fazer coisas que não faz na natureza, desumano. Epá, ninguém para esta merda. Alguém que põe uma bata, obriga um corvo ou um animal qualquer a fazer uma experiência, isto é conhecimento. É o pessoal do circo que se tem de adaptar. Em vez de pôr aqueles fatos todos cheios de brilhantes, põe uma bata. Isto é a ciência. Assim já não há problema. Regressando ao corvo, transformou um carro, uma obra-prima da criação humana, num quebra-nozes. Que anda de um lado para o outro, que vos faz passar da corneta, é o meu quebra-nozes. No Japão, o corvo transformou o carro num quebra-nozes nómada. O corvo está muito mais além do que o ser humano. Eu comparo-me ao corvo. Não que eu viva tantos anos como um corvo, porque o corvo vive até se chatear. Aliás, não morre de velhice. Epá, já estou farto de viver, já vi tudo, agora morro. Eu não sei se vocês partilham deste sentimento. Eu não gosto de partilhar sentimentos. Tenho 2 quebra-nozes. Sei que estou em casa e, em princípio, numa das gavetas. Quando nós não precisamos das coisas, eu, por exemplo, se me levantar e for à cozinha, eu sei exatamente onde é que estão os quebra-nozes. Isto acontece com muitas coisas. Quando nós não queremos as coisas, nós sabemos onde é que elas estão. Mas, se me aparecer magicamente uma noz na mão, agora apetece-me parti-la. Vou à gaveta e os quebra-nozes não estão lá. Eu não sei se é o sindicato dos quebra-nozes que leva os quebra-nozes para um sítio qualquer. Nesta quadra, natalício e no ano novo, gosto de comer nozes. Os quebra-nozes vão passar o Natal e o ano novo com a família. Isto assim não pode ser. Isto abriu vários compartimentos. Há um costume em alguns países africanos, já vem de há centenas de anos. Os talhantes dão ossos. Para já são ossos que só as hienas conseguem... Hienas malhadas. É a maior hiena para talhar a cena. E as hienas sabem, vão aos talhantes e é um costume que passa de pai para filho. E isto impede, ao contrário de outros sítios onde não há este costume, que as hienas façam merda. É uma espécie de pacto entre os talhantes, que no fim de contas estão a precaver a segurança daquelas aldeias ou daquelas vilas, e as hienas não fazem merda, nem comem crianças, nem comem... Não sei se leram aquele texto do Swift. Vamos comer crianças, que é uma carne terra. E isto leva-nos a outra coisa, porque a hiena é aquele animal que come tudo. Come a carne mais podre possível, cheia de carbúnculo, que é uma palavra que eu gosto muito. Carbúnculo. Se come a coisa mais podre, também come carne humana. Ao contrário dos outros animais, que podem matar o ser humano se nos aproximarmos muito, porque não gostam de ser
fotografados, o ser humano transformou-se numa espécie de paparazzi. E antes só havia meia dúzia, pessoal dos documentários, da National Geographic, da BBC Vida Selvagem, e agora qualquer um de nós tem um telefone e se vê um animal qualquer a fazer algo de animal, ou mesmo inesperado, nós gostamos de registar um momento. Só que o animal passa-se da corneta, então. Por exemplo, uma gaivota aqui no Algarve pega num corneto e lá vai ela. Ela vê que está a ser filmada, depois regressa. Vai-nos ao cu com o bico, salve seja. Não tive tempo para editar episódios que possa ter na gaveta, onde eu guardo os episódios, ao lado das meias. Tenho episódios Tertúlia de Mentirosos e depois tenho meias. Os episódios estão mais ou menos organizados, as meias estão aos pares. Gosto de ir manar as meias. Uma secreta esperança de, se eu consigo juntar meias, sou uma espécie de casamenteiro nas meias. Mas isso é fácil, porque uma meia é igual à outra meia. Não há duas meias iguais. Não há duas meias iguais. Como Pascal dizia, não há dois bagos de uva iguais. Se nós olharmos bem, há sempre um defeito numa meia. Há sempre uma unha que esfrangalhou uma pontinha de uma meia. Há sempre um sapato que escaqueirou uma meia. Ninguém utilizou ainda escaqueirar na meia. Escaqueirar, normalmente, é algo mais robusto. Escaqueirar um vaso, sim. Já escaqueirei muitos em vida. Gosto de escaqueirar vasos. Uma coisa que eu descobri há pouco, os dromedários, não confundir com um gordo deitado, que está com a pança e ao longe parece um dromedário sentado. Um dromedário consegue farejar água. Fiquem com esta ideia a marinar na vossa cabeça. Fodem. E foder já é uma palavra que também não ajuda o algoritmo. De facto, o algoritmo é a nova religião. Há aquelas palavras que nós podemos dizer mais da esfera religiosa, palavras próprias de fiéis, e depois há aquelas palavras próprias de infiéis. E assim que as sinalizamos, não se pode dizer e vais pagar por isso. E a forma como nós pagamos por isso é não chegarmos a ninguém. Foder, nomes próprios de ditadores. Não deixa de ser curioso, porque o senhor cujo bigode diminuto causou muito mal à Europa foi pioneiro nos direitos dos animais. Não sei se vocês estão a par desta. O Sr. Hitler, no fundo, tinha um bom coração. Destrói aquela ideia. Se gosta de animais, é boa pessoa. Não estou a levar isto para terrenos pecaminosos. Animal aqui não tem segundo sentido. Não estou a pôr verga neste sentido. Não estou a introduzir a verga nesta ideia. Salve seja. A não ser que a ideia seja cona. Pronto. É buçal. É buçal e casa com aquela ideia de há pouco, quando eu falei do humorista marginal que passa para terrenos mais mainstream, e quando é da esfera buçal, há sempre uma espécie de aburguesamento que começa cada vez mais cedo. Há uma ideia da burguesia. Burguesia, aqui falamos de betos. E é facilmente detectável um beto, ainda que o beto nunca se assuma como beto. E nesse aspecto o beto é como o bêbado. O bêbado nunca se assume enquanto tal e o beto não se assume enquanto tal. Mas é fácil detectar um beto nas formulações que usa, nos maneirismos, nos equívocos no que toca à gramática. Para ele não há de nem do, é sempre de. Vai de em de como se fosse um sapo com um bigode fininho. É fácil verificar que é alguém das altas esferas pelos adjetivos, pelo número de adjetivos que usa, mas é também cada vez mais difícil, porque os aspirantes às altas esferas da sociedade emulam esses exemplos. Qual é o meu espanto? Vou expor aqui o meu espanto por escrito, oral, não, mas posso estar a escrever enquanto vos digo. Vocês não sabem, posso ser o Marcelo Rebelo de Sousa que, segundo reza a lenda, escreve com a mão direita e a esquerda em simultâneo, porque é um bicho multitasking. Às vezes, quando passa por Palermo, não consegue passar por esperto ao mesmo tempo. É uma coisa ou outra. Enfim, são mitos que caem por terra. Como todos os mitos, devido à gravidade. Já conspurquei isto de palavrinhas façanhudas. Gosto desta palavra. Como se costuma dizer, um Beto gosta muito de fazer isto. Quando diz algo que ele acha inteligente, faz sempre um comentário no sentido de relevar, dar ênfase. Uma espécie de autopancadinha nas costas. Como não está ninguém para afagar o ego, ele afaga a si próprio. Porquê que eu me estou a rir? É uma espécie de homenagem ao humorista contemporâneo que se ri do seu próprio desconforto. Nós não conseguimos encarar o desconforto sem estas mezinhas contemporâneas. Enfrentá-lo assim. Sem palavra alguma que adorne a nossa ineficácia de chegar ao outro e de chegar a qualquer ideia. O que nós conseguimos fazer são tangentes.
Estou alheio a qualquer objetivo moralizante. Voltando agora à ideia. Mais uma vez eu estou aqui a prestar homenagens sem inesperada. É uma homenagem a Laurence Sterne, o pai desta comédia que está sempre a parar antes de chegar à carne. Uma ideia que podia ser sumariada numa frase dá um romance. Isto que pode parecer enfadonho revela um lado, quanto a mim, absurdamente humano. Nós não conseguimos chegar a nada. De facto, as ideias, ou o nosso objetivo, quais são os teus objetivos? Os meus objetivos não são objetivos porque, na medida em que são assíntotas, no limite do ideal de perfeição, somos rombos, nada é afiado, nenhuma palavra é afiada, ficamos sempre aquém, e quanto mais cedo percebemos isso, melhor. Caso contrário, entramos nos terrenos da fantasia, inventamos Nárnia em qualquer porta. Abrimos uma porta de uma despensa e lá vamos nós. Tu não saíste do sítio, deixa-me estar aqui. Deixa-me estar aqui fechado, pode vir uma guerra. A guerra da literalidade. E há quem, por outro lado, que se entregue sem reserva aos amores mais censuráveis. E essas pessoas têm tudo de mim. Estávamos aqui a pensar nesta transição entre o comediante porco para ex-porco, que, ao olhar para o ideal da burguesia, uma espécie de esfera vocabular cada vez mais curta, e nisso é igual a todas as outras esferas, desde o pubertanas até o rico, usam-se cada vez menos palavras, e talvez seja pelo melhor, porque todas as palavras falham. Olha para o rico como um modelo. Às tantas, emula o que é que o rico diz. Acontece de uma forma quase, diria ingênua, de uma forma mecânica. No entanto, e vou frisar, no entanto, o comediante foi sempre uma espécie de perdigueiro destas coisas. Não fareja a água como o dromedário. O dromedário está a foder ares condicionados por essa Arábia Saudita e por esses países árabes. E onde há dromedários? Não sei se o camelo tem esse condão, tem esse poder. Mas, particularizando no dromedário, tem fodido tudo onde há água. E isso, para mim, é hilariante. Agora, andar às voltas no deserto à procura da água, mas estamos parvos. E é daí que vem esta ideia que o animal está a adaptar-se à cidade e está a chegar à conclusão que é, eu sou muito pródigo nestas coisas. Anda à volta, o gajo deixou a ideia em aberto. Não, tenham calma, isto é o século XVIII. Andamos em digressões. Mais uma vez uma homenagem a Laurence Sterne. É preciso deixar as coisas arrefecer. Quando vocês pensam que a coisa ficou inacabada, cá está, estocada final no tema, e agora vamos deixá-lo em aberto outra vez. Esta ideia de que os animais vêem na cidade o seu habitat ideal. É muito melhor viver na cidade do que no campo. O campo é o sítio... Não, isso é só para ermitas. Mesmo os ermitas já podemos ficar sós, isolados na cidade, em redor dos outros. Isto é a beleza da cidade. Isto parece quase um anúncio de algum maluco. Quer vender solidão. Essa é a coisa mais comum de todas. No entanto, quando é um comediante que faz essa transição de um léxico mais javardo para algo mais, pensa ele, depurado, perde-se muita coisa. É um querer entrar nesses círculos. Se a sua natureza vai nesse sentido, perde sempre alguma coisa. Do alto desses círculos chega sempre uma mensagem que é uma mensagem pobre, quase afónica. O porco é sempre mais parco em mensagem. Ora, vamos lá, para a gente não se chatear, há contra-exemplos. Não é pelo facto de termos um léxico mais javardo, mais carregadinho em pichas e conas, que conseguimos dizer menos. Não faltam exemplos. No nosso burgo temos Bocage, talvez até o Vilhena, que era muito marotão. Era muito marotão. Não descansava enquanto não punha uma calhada em cima do patrão. E está tudo bem. Enquanto acontecer o sexo é sinal que há vida. No entanto, podemos dar o exemplo máximo que é talvez Rabelais. E quando citam atualmente Rabelais, fazem-no ali com pinças. Como aqueles neo-ativistas que veem um leopardo com uma cria de qualquer coisa, o gajo está a fazer-lhe festinhas, ou aparentemente, no fundo está a massajar a futura refeição. E cortam apenas este segmento porque só conseguem ver as coisas segundo o prisma da empatia. Agora, se eles vissem o filme todo, iam ver o que é que o leopardo está a fazer, não é? E nós fazemos isso com tudo. Nós cortamos a parte que confirma a nossa narrativa e esquecemos o que está depois ou o que está antes. Só queremos ali aquele corte
que não contradiz a nossa narrativa. E a mesma coisa acontece com o Rabelais. O Rabelais é o virtuoso do palavrão, que desmente todas essas ideias burguesas, muito presentes na comédia das altas esferas. Isto é só assim, isto é o bom tom. Isso não se diz assim. E esta é a forma infalível de detectar um Beto. Quando ele tem uma propensão para isto não se diz assim, diz-se assado. Está aqui um Beto. Na vida dita mundana, ok, tem os seus problemas, mas na comédia tem mais, porque o comediante, a arma dele é a palavra. E quando se acagaça diante destas regras perras, eu sinto sempre dificuldade em classificar essa pessoa como comediante. Sinto sempre. Antes da piada, do riso, alguém que se acagaça diante de determinadas palavras, eu sinto sempre dificuldades. Eu, no limite, sou categórico a ponto de dizer que não é um comediante. Não pode ser um comediante. Porque se a comédia se inscreve numa longa tradição de confronto, de utilizar as palavras mais ásperas, e aqui é preciso ressalvar certas coisas, porque a palavra áspera também dá para muitas coisas, porque a palavra é sempre um canivete suíço, porque estas são as palavras. No papel do bobo, do humorista, do comediante, alguém que faz isto, alguém que aspira a fazer isto, alguém que emula este procedimento de escolher as palavras mais inócuas. E vamos sempre neste sentido. Desde o título do especial stand-up até ao próprio material, é sempre de que forma é que eu vou utilizar as palavras mais inócuas. E depois surgem termos já eles inócuos, relacionável, identificável. Nada disso tem que ver com a comédia, no meu parecer. Mas isso é parcial. Claro, a comédia sempre foi parcial. Eu não consigo integrar essas ideias, essas palavras, nesta tradição que foi a comédia desde o início. Porque se pensarmos mesmo no início, e quem é que é o deus tutelar, ou pelo menos um dos deuses mais manifestos da comédia? É Dioniso, o deus das três caras, da tragédia, da comédia, da insânia, alguém que arbitra o que é a comédia, o que é a tragédia. Dioniso sabe dentro da cabecinha dele até onde é que a comédia vai, onde é que ela começa e onde é que acaba. Nós não sabemos. Nós criamos estas divisões artificiais e, recuando um pouco antes da comédia e da tragédia, mas da comédia se oficializar, ela estava muito presente em rituais desgovernados, orgias e etc. Eu às tantas, mesmo nas peças de Aristófanes, quando pôs o Dioniso a arbitrar, já falei no Túnel de Vento, em que ele foi buscar os três maiores tragediógrafos, Eurípides, Sófocles e Ésquilo. Dioniso está a arbitrar, ou alegadamente está a arbitrar, ele às tantas pode estar a meditar numa coisa. O que é que se perdeu aqui ao tentar formalizar estas artes? Houve ali um momento selvagem. É preciso não esquecer este lado selvagem, imprevisível quase até à loucura. Um tributo a Dioniso. Fala-se muito da ligação tragédia-comédia, mas também tem este lado da insânia e do vinho. Estes quatro vértices tem aqui uma ligação primitiva quase. Quando nós queremos depurar isto, tornar isto muito sem saborão, eu desconfio se eliminarmos a tragédia, este lado mais pesado, como nós queremos uma arte que não dá socos, tiramos a tragédia, tiramos o vinho. Se nós apresentamos uma postura que é imprevisível, tiramos o vinho, tiramos a insânia, que é a imprevisibilidade maior. O que é que fica? Em relação à palavra eu tenho sempre muitas dúvidas. Temos esse exemplo, o Rabelais, temos outros. Mas o Rabelais é um exemplo maior daquilo que se costuma fazer em relação à comédia e em relação a tudo. Cortamos só a parte que nos interessa, esquecendo o bolo todo. O Rabelais é um mestre do palavrão, um mestre dos terrenos ásperos. Não sei se é a última grande homenagem, mas é uma grande homenagem àquilo que esteve na origem da comédia. É juntar este lado da fartura, tudo abundante, estupidamente abundante, é juntar a folia, a foda, os banquetes, tudo desgovernável, é tudo muito. Como se a comédia fosse uma receita para alimentar gigantes. Parece-me que a comédia é hoje uma receita passada pelo nutricionista. É uma coisa muito regrada. Não sei até que ponto é que isso é comédia. Se começa a ser restrita no campo dos ingredientes, das palavras, estás a alimentar um bebezinho? É. No próximo ano teremos mais conversas. Não sei se a periodicidade vai mudar, se em vez de semanal passa a quinzenal, não sei. Tenho outras ideias para fazer e entretanto não consigo fazê-las todas. Já temos aqui um arquivo interessante de conversas. Bem vistas as coisas, o objetivo é sempre o mesmo: elevar a pior conversa. A próxima pior conversa seja sempre melhor.
porque as boas conversas vão surgir e quase não nos temos que esforçar. Quando a química surge, vamos por aí para terrenos imprevisíveis. E é o que interessa e é o que eu espero, desde que o convidado fique satisfeito com a conversa, depois o resto é resto. Como o senhor Valete, não o do baralho, mas o Cage Lima, diz: abraços, não sei se estamos a ponto de dar beijinhos, boas festas e devemos estar cá para o ano.